O que vejo e não esqueço é o título do novo livro de Catarina Furtado, subintitulado A Minha Missão de Vida enquanto Cidadã e Voluntária. Uma missão iniciada nos anos 90, quando foi nomeada Embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População. Muito bem-vinda, querida Catarina, ao programa Germano Campos Entrevista aqui da RDP Internacional. O que é que vês e não esqueces? Para já, muito obrigada pelo convite, gosto muito do Germano. Muito obrigado. Bem, começas bem com elogio logo. Logo, mas é verdade, portanto fico muito contente de estar obrigado. aqui O prazer e é poder todo falar meu. para todos os ouvintes. O que vejo e não esqueço já daria uma longa-metragem, porque de facto já são 10 anos enquanto voluntária, enquanto embaixadora de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, e a fazer os documentários para a RTP, Os Príncipes do Nada. Portanto, já vi muita coisa que não vou esquecer nunca mais. E preferias não ter visto? Não. Preferia ter visto. Porque me agitaram de tal forma que sei perfeitamente que a minha missão até ao final dos meus dias será sempre tentar, ainda que por mais pequena que eu seja, tentar alterar estas realidades. Tu és um grãozinho de areia só. Sim, sou um grãozinho de areia, que apesar de ser um grãozinho de areia, tenho o privilégio de poder ser ouvida, não é? Porque, sendo uma figura pública, tendo já este trabalho concreto a ser feito com o Fundo das Nações Unidas para a População, que me dá bastantes conhecimentos, não só a leitura dos relatórios, mas depois a leitura das pessoas no terreno, as coisas que não esqueço, como as mortes evitáveis de mães que estão a dar à luz e que poderiam perfeitamente não morrer, e que aquele bebê poderia perfeitamente ficar com uma mãe para todo sempre, e eventualmente um bebê que morre porque há falta de utensílios absolutamente básicos no nosso país. Estas coisas que vejo e que não esqueço são realidades que eu acho que, apesar de parecer um bocadinho naif, que eu acho que podem ser verdadeiramente alteradas. O facto de tu nestes 10 anos teres sido mãe alterou um bocadinho também a perspectiva do teu trabalho? Talvez em termos de urgência, provavelmente. Eu comecei como embaixadora em 2000, portanto já foi há 17 anos, e comecei a viajar mais desde há 10 anos para cá. Eu não era mãe na altura, percebi nitidamente que não há dúvida nenhuma de que as pessoas que mais sofrem no mundo em desenvolvimento, são as meninas, as raparigas, as crianças e as mulheres. Não há qualquer dúvida sobre isso. Isso foi uma coisa que eu percebi depois no terreno, ao ir a estes países todos onde já fui, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Indonésia, Sudão do Sul, Índia, Haiti, e em todos eles esta realidade é muito visível. As meninas, as raparigas e as mulheres sofrem todos os dias verdadeiras desigualdades sociais e de género. E na altura percebi isso nitidamente, comprometi-me a fazer mais e melhor por isso, independentemente de estar num país desenvolvido. No meu país também há coisas que têm que ser resolvidas e, sobretudo, há uma espécie de compromisso para com os países lusófonos, por exemplo. Portanto, há compromisso moral? Moral também. Mas, sobretudo, de direitos humanos. Eu acho que a partir do momento em que nós assinamos acordos como aqueles que nós temos assinado, enquanto país que se preocupa com as questões dos direitos humanos, temos que os fazer cumprir. E eu, independentemente de ser uma figura pública, trabalho em televisão, tenho a minha própria ONG, a Associação Sem Fins Lucrativos Corações com Croa, posso agitar muitos políticos e decisores políticos e técnicos, enfim, para poderem fazer mais e implementar esses acordos que foram assinados. A partir do momento em que eu fui mãe, confesso que ter passado por 2 partos assistidos aqui em Portugal, devidamente assistidos, comparativamente com o resto, que vejo permanentemente, eu já dei muitas mãos a muitas mulheres que estavam à beira de dar à luz e que as coisas não correram bem. Nestes países todos já foram muitas, aquelas que eu não vou esquecer, e muitos bebés que acabam por morrer assim que nascem. E, portanto, há esse termo de comparação. Como é possível eu ter tido tudo, e aliás, em Portugal, não fui só eu, em Portugal a nossa saúde materna é absolutamente elogiada, porque de facto temos práticas de grandes exemplos a este nível e nesta matéria da saúde materna e saúde sexual e reprodutiva também. Portanto, ao ter estes termos de comparação, a minha indignação aumenta e, portanto, a minha agitação e a minha vontade de tentar fazer mais para contrariar estas estatísticas é maior ainda a partir do momento em que eu vivi 2 partos. Catarina, quando tu estás lá ao lado dessas mulheres, dessas crianças e as coisas não correm bem,
Como é que tu te sentes impotente? Querias realmente fazer alguma coisa que mudasse a situação ou apenas cruzas os braços e dizes é o destino, é a vida? Não, eu nunca cruzo. Sentido figurado. Não, mas é que às vezes isso pode acontecer, sabes? Pode acontecer uma espécie de... Relaxamento. Não, de freeze. Aquela coisa tipo... Congelar. Congelar. Isto é tão inacreditável que no século onde nós estamos aconteçam mortes evitáveis a este nível por não haver políticas coerentes que, de facto, promovam o empoderamento das mulheres e das raparigas. Em África, sobretudo. Em África, sobretudo, mas não só. No Médio Oriente países, e no Sudoeste Asiático. Nos países em desenvolvimento, sim. E portanto, como grande parte da culpa, e aqui culpa entre aspas, é de facto não se querer mudar o curso das coisas, é de não se olhar para os projetos com olhos de ver e não se olhar para as necessidades e não se olhar para a maior parte da população, que são as meninas, as mulheres e as raparigas. Portanto, como há uma nítida constatação de que se pode fazer melhor e, portanto, há a necessidade de consciencializar os que podem fazer a diferença, que não são só os políticos, evidentemente, mas quem pode fazer a diferença, há esse espaço de manobra que eu tenho para não ficar frisada, não é? Há esse espaço que é, ok, então o que é que eu vou fazer a seguir? Reporto, através de programas como Os Príncipes do Nada, faço a notícia, eu acho que os jornalistas têm, não sou jornalista de carteira, mas tirei o curso e, portanto, tenho o rigor do jornalismo e tenho, sobretudo, a consciência da importância de conferir os factos todos e do rigor da informação. E, portanto, divulgo, promovo as práticas boas, os projetos bons que estamos a fazer, nomeadamente a cooperação portuguesa. É importante dizer que a ajuda ao desenvolvimento, que nós, enquanto contribuintes, todos contribuímos, não é? Passa a redundância, através dos nossos impostos, e que vai para a cooperação portuguesa, vai para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que, com projetos individuais da cooperação portuguesa, mas também através de ONGs portuguesas que estão nestes terrenos, fazem a diferença. São muitas. E são muitas. E fazem a diferença. É preciso divulgá-los. Já agora, Catarina, porquê é que tu não falas também, e entrando um bocadinho também, porque sendo embaixadora é uma veia política e que está operacional, tu já perguntaste aos governos vários, meus amigos, porquê é que isto acontece há tantos anos? Já fui perguntando. A resposta é? A resposta muitas das vezes é... Não dizes que é falta de dinheiro. Às vezes dizem que é falta de dinheiro. Em muitos destes países dizem que é falta de dinheiro. E é evidente Acreditas? que estamos a falar... Em alguns casos já há falta de recursos, é evidente. Guiné-Bissau é um país que está... E é um país pelo qual eu tenho uma enorme carinho. Mas politicamente está sempre em ebulição. Está sempre em ebulição. Aquela instabilidade permanente faz com que todos os projetos acabem por ser interrompidos, uma grande confusão e a população, que é fantástica, está sempre prejudicada. Mas, muitas das vezes, é falta também de vontade de associarem projetos que tenham resultado, por exemplo, noutros países e que têm a ver, e aqui é verdade, eu sei que puxa a brasa à sardinha, mas é porque eu sei que no terreno fazem a diferença, projetos que, por exemplo, onde haja um investimento sério na educação e na saúde, também saúde sexual e reprodutiva das meninas, das raparigas e mulheres. Isso está mais que provado. Quando há este investimento, e há muitos projetos que correram bem e que mudaram estatísticas e que retiraram, inclusivamente, algumas populações da extrema pobreza, e é quando há investimento nestas áreas, educação e saúde das meninas, das raparigas e das mulheres, há uma espécie de bola de neve que acaba por acontecer. As mães passam a levar mais os seus filhos para a escola, porque têm a consciência da importância da educação. Primeiro é preciso mudar mentalidades. Sim, mas essa é quase uma desculpa esfarrapada, sabes? Isso é uma das coisas que eu constato no terreno. É preciso mudar mentalidades. Nós, em Portugal, que temos, infelizmente, um índice elevado de violência doméstica, ouvimos muitas vezes, Germano, a frase: entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Já era. Isto é cultural. Já era. Isto é cultural. Portanto, isto não foi mudado, isto não se muda. E mesmo assim, ainda não se mudou totalmente. Mas isto muda-se. Portanto, não venham com essa coisa... Denuncia-se. Não venham com essa coisa, são questões culturais, não podemos tocar. Podemos sempre tocar, desde que elas sejam uma violação dos direitos humanos. E em muitos destes países conseguiu-se fazer a diferença. Na Guiné-Bissau, as questões relacionadas com mutilação genital feminina, a MGF, quando eu comecei a fazer... É crime agora. Que é crime agora.
foi também fruto de uma pressão que nós portugueses fizemos. Mas agora estamos a falar há meia dúzia de anos. Exatamente. E quando eu comecei a fazer reportagens não era. E havia aquela coisa, não se pode falar mutilação genital feminina porque isto é uma questão cultural, é prática, é as meninas... Inclusive, Catarina, nas comunidades guineenses em Portugal. Claro, mas não só guineense, é preciso dizer-se, não só guineense. Mas isso é fruto também de uma necessidade de se fazer esse trabalho aqui. Fazer esse trabalho aqui. Porque às vezes as comunidades aqui que praticam a MGF estão mais fechadas do que até nos próprios países de origem. O que quer dizer que é possível mudar. Porque eu, quando comecei a fazer os documentários na Guiné, não havia realmente uma grande esperança. Agora, fui há pouco tempo fazer as últimas reportagens para os Príncipes do Nada da última série, que acabou este verão, e vi que em determinadas localidades onde os projetos foram mais afincados, não é? Onde se investiu mais na sensibilização e no projeto para a erradicação da mutilação genital feminina, já se viu pessoas a desistir. Famílias inteiras que já não praticam. Ora, isto é a prova de que se consegue. Mas não praticam porque têm medo de serem condenadas ou por outro motivo qualquer? Olha, eu acho que poderá haver as duas razões, mas a verdade é que há muita gente nova... Não interessa qual é o motivo, desde que não pratiquem. Desde que não pratiquem, eu acredito que as novas gerações, Germano, já percebem porque é que não praticam. Provavelmente as mais antigas não praticam porque é crime. Porque também foram anos e anos a achar que tudo fazia parte, não é? As mais novas já percebem. Eu tive mulheres que entrevistei numa das reportagens para os Príncipes do Nada, e que se as pessoas quiserem ver no YouTube é só colocar Príncipes do Nada, mutilação genital feminina, Príncipe do Nada, Guiné-Bissau. Mulheres, raparigas a dizer, não, eu não vou fazer aos meus filhos, porque sei que isso é uma violação dos direitos humanos e porque sei que me doeu a mim. Doeu terrivelmente, são coisas que nunca mais se esquecem. Fala com experiência própria. Sim, são coisas que nunca mais... A dor, isso é uma das coisas que até a mim me custa quando as ouço, não é? As mulheres dizerem que nunca mais, e podem ter sido feitas, podem ter sido mutiladas aos 2, 3, 4 anos e nunca mais na vida esqueceram a dor do corte. E os casamentos infantis? São uma realidade em muitas partes deste mundo, e não só do mundo que fala português, é preciso dizer-se. Na Índia, por exemplo? Na Índia, por exemplo, que também fui lá fazer reportagens. Portanto, são realidades que nós temos que denunciar e estamos a falar de casamentos com sexo consumado e as meninas de 7 e 8 anos depois morrem com hemorragias. Não têm capacidade para dar à luz. Evidentemente. São casamentos são criminosos. Forçados, são casamentos infantis, são casamentos arranjados. Negócios. São, exatamente. Portanto, é preciso trabalhar muito os homens, é preciso trabalhar muito os rapazes desde muito cedo. A questão do envolvimento masculino, a questão da educação para o desenvolvimento. Aquelas violações coletivas, eu não compreendo, a sério. É uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora que tem a ver com a base de tudo, não é? E, portanto, eu acho que nós pecamos imenso, utilizando uma palavra aqui, quando não queremos saber porque achamos que são coisas de determinadas culturas. Isso nunca pode ser uma justificação. Sabes que eu aprendi uma das coisas mais duras, não é? Quando nós as mulheres em África, nestes países, estão habituadas a perderem filhos, não é? E estão habituadas a contar o número de filhos que perdem. E, portanto, quando alguém lhes pergunta quantos filhos têm, a resposta começa pela negativa. Eu tenho 2, perdi 3, não é? Eu perdi 3, tenho 2, assim é que é. Perdi 4, tenho 2. Portanto, isso é uma coisa que é muito significativa de uma total habituação à perda. No entanto, e é isso que eu queria dizer, não pensemos nunca, não tenhamos nunca a altivez e a arrogância de pensar que aquelas pessoas não sofrem. A habituação à perda não quer dizer que não se sofra. Mesmo que não o mostrem... É evidente. A dor não tem fronteiras, não é? E nesse livro que tu tens aí à tua frente, que vejo e não esqueço, que eu decidi partilhar porque a Esfera dos Livros e o editor Francisco Camacho me desafiou muito e achou que era importante contar muitas histórias, porque algumas delas é evidente que não vêm nos Príncipes do Nada, há muita coisa que eu não conto e que senti, e depois divido em 2 partes. Uma é a primeira parte, que é autobiográfica, no sentido em que eu
conto porque é que esta inquietação em relação ao sofrimento dos outros é tão grande desde pequenina e porque é que é isto e quais são as coisas que me influenciaram para tentar construir um mundo melhor, ainda que humildemente, não é? E a segunda parte, então, são os relatos destas vivências que eu tenho tido enquanto embaixadora e também documentarista dos Príncipes do Nada. E nesse livro eu conto muito estas coisas, porque são verdades absolutas. Quando se pensa que uma mulher, por não chorar a perda de um filho, não está a sofrer, não é verdade. Ainda agora, recentemente, a propósito do 20º aniversário da morte da Princesa Diana de Gales, RTP, concretamente, transmitiu um documentário onde o William... Foram treinados a não chorar, exatamente. Não é? E o Harry a sofrer horrores e a sorrirem perante o público, exatamente, porque era a função deles. Iam chorar à parte para o quarto. E os seres humanos habituam-se a isso. Lá não vão chorar muitas das vezes porque aquilo é prática comum do dia-a-dia, perder filhos. Catarina, a tua vida foi pautada sempre por atos de solidariedade, mas há um concretamente, e eu queria que tu partilhasses aqui connosco, que envolve uma criança com trissomia 21. Uhum. E eras muito pequenina. Sim, isso é o início do livro. É exatamente o início do livro. Porque aconteceram muitas coisas, mano, pelo facto do meu pai ser jornalista, portanto trazia muitas realidades dos países que visitava, e já nessa altura ele falava muito sobre a questão das mulheres, da desigualdade com base no género e das raparigas. Era conversa recorrente lá em casa? Era conversa. De facto, neste mundo em desenvolvimento, são as meninas aquelas que vão menos às escolas, não é? Frequentam menos a escola e que têm menos acesso a serviços de educação. E a minha mãe, porque foi durante muitos anos professora do ensino especial, onde eu conheci o Tó, que é o meu protagonista logo no início do livro, porque eu quis sempre fazer voluntariado e, portanto, nem sabia muito bem o que queria dizer voluntariado. O que eu queria era ajudar ou apoiar ou estar ao lado, mas na altura não tinha consciência, tinha 9 anos. Aliás, eu entrei no conservatório para ser bailarina com essa idade. E a minha mãe participava como professora da Crinabel, que é uma escola de ensino especial, participava nas colónias de férias da escola. Portanto, levava os meninos à praia na época balnear. E eu ofereci-me para ir também. E para poder contribuir com a minha, com a minha vontade imensa, e disseram-me que sim, que eu podia ficar com um menino mais velho, o Tó Coutinho, que era mais velho do que eu, com trissomia 21. Portanto, eu fiquei a cargo do Tó, estava ao meu cargo, eu tinha que pôr creme protetor, tinha que lhe dar a fruta da manhã, tinha que levar a água se ele assim entendesse, tinha que subir com ele, enfim, aquelas coisas. Sempre acompanhado? Sempre acompanhado. Estávamos no grupo da Crinabel. E o Tó disse-me que queria ir à água. Eu disse, ótimo, dei a mão ao Tó e fomos até à água. Mas a meio caminho ele viu 2 senhoras deitadas na areia, estendidas. E ele disse-me, eu posso ir cumprimentá-las? Eu disse, claro que podes, Tó, eu acho ótimo cumprimentar as pessoas. Eu tinha 9 anos, não é? E o Tó vai para cumprimentar as senhoras, estende a mão, todo decidido, e uma das senhoras grita-me, tire-me isto daqui. Tire-me isto daqui. E eu fiquei... Olha, aí é que fiquei mesmo frisada, sabes? Petrificada. E pensei, isto. Mas quer dizer, nunca na vida me disseram que o Tó era um isto. O Tó é o meu amigo, não é? Foi o qualificativo. Foi o qualificativo. O Tó é meu amigo, espera aí, o que é que isto quer dizer? Isto é horrível, isto é feio. Toda a minha cabeça estava ali naqueles segundos a imaginar o que é que eu digo, eu não sei. Ela é adulta, eu sou criança, eu não tenho nada argumentado para dizer e assim preparado para entregar-lhe, mas isto não pode ficar assim, estás a ver a minha cabeça em segundos. Basicamente, olha, cuspi-lhe na cara e desatei a fugir, peguei na mão do Tó e disse, vamos fugir, e ele no outro dia ainda se lembra, corremos imenso na praia, porque ele ajudou-me a apresentar uma das sessões do livro, e ele lembra-se dessa corrida na praia. Pronto, isto foi no fundo a minha primeira, se calhar não foi a primeira, mas foi uma coisa que me marcou bem, mesmo. E que eu pensei, eu tenho que arranjar argumentos para a discriminação, eu tenho que arranjar argumentos para a violência, eu tenho que arranjar argumentos para a não aceitação, a não tolerância, a não inclusão. E no fundo, inconscientemente, Germana, eu fui-me preparando para isso. E uma das áreas da Corações com Croa, da minha ONG, é de facto a não discriminação. E como é que, primeiro, antes de chegarmos aos Corações com Croa, como é que chegaste às Nações Unidas? Quem é que te eu também relato isso aí no livro, porque sabes que eu acho que quando nós nos inclinamos para aquilo que gostamos... Elas vêm ter connosco. Eu acho que sim.
E sabes aquela coisa, é preciso dois para dançar um tango. É. Portanto, tu inclinas-te um bocadinho e depois a coisa vem ter contigo. Basicamente, se tu não fizeres nada, nada vai acontecer. Há coisas que eu já me inclinei que não aconteceram. Como, por exemplo, participar num filme em Bollywood, que eu gostava de fazer um filme aí na Índia. Ainda não vais a tempo. Mas não consigo. Deixa estar que eles estão aqui a filmar no Recio também. Exato, qualquer dia. Adorava. Pronto, mas... Com aqueles saris. Adorava aqueles saris. E eu ainda por cima tenho sangue goês, do meu trisavô de Goa. Mas provavelmente aconteceu isso. A verdade é que as Nações Unidas, e concretamente o Fundo das Nações Unidas para a População, o UNFPA, andava à procura de alguns embaixadores em alguns países desenvolvidos, nomeadamente na Europa, e veio, no fundo, fazer aqui em Portugal uma espécie de périplo, tentar, junto de algumas associações idóneas que trabalhassem estas áreas, as áreas do planeamento familiar, da igualdade de género, da não violação, da saúde sexual e reprodutiva, para se inteirarem de que pessoas, figuras públicas, estavam aí mais ativas, que tivessem mais preocupações, que tivessem carreiras sólidas, enfim. E sei que foram sugeridos alguns nomes, nomeadamente o meu. E, basicamente, o que aconteceu é que me marcaram uma entrevista que era uma espécie de casting, como nós dizemos na linguagem do teatro e do cinema. E tive não sei quantas horas a falar com um senhor que veio diretamente de Nova Iorque para me entrevistar. E o que é que ele perguntava-te concretamente? Perguntava-me sobre as minhas preocupações, o que é que eu achava do mundo, o que é que eu achava das questões das mulheres, enfim. Isto foi há quase 18 anos, incrível. E eu falei, naturalmente, como não tinha nenhum curso específico, eram inquietações de cidadã e de mulher. E falei, até que, passado uns tempos, veio para a minha casa uma carta do então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, a convidar-me para esta missão voluntária. A verdade é que eles, de quanto em quanto tempo, eu calculo, creio que seja de 4 em 4 anos, eles renovam ou não esta missão, este cargo. Não é? Neste meio tempo tens que dar provas. Sim, tem que se dar provas, mas são provas que têm a ver com a verdade em que tu estás, com que tu entregas a estas causas. Porque as coisas que acontecem são da nossa própria iniciativa, que nós perguntamos se podemos fazer ou não temos apoios burocráticos no sentido, e depois técnicos no sentido de nos darem informação para sabermos o que é que estamos a fazer, qual é a política que o UNFPA tem em relação a determinados assuntos, para estar, obviamente, bem informada. Mas, quer dizer, não nos pagam viagens, não andam... e a verdade é que ao longo de 4 em 4 Ou seja, anos, não andas a fazer turismo? Não, de todo. E muitas das coisas sou eu que quero ir fazer para poder relatar, não é? Quero ir fazer a viagem para poder relatar. Portanto, 4 em 4 quando basicamente, já não sei quantos mandatos, mas tem sido renovado, ainda agora há um mês foi mais uma vez renovado, portanto já tive o Kofi Annan, o Ban Ki-moon e agora o engenheiro nosso, António Guterres. E isso para mim é um privilégio, tenho feito desde... Pelo menos com ele não falas em inglês. Em inglês é. Isso é uma vantagem. Moderação de debates, por exemplo, é muito interessante, com políticos de vários países, faço moderação de debates, participei agora há pouco tempo em Nova Iorque, em dois debates concretos. Enfim, é muito interessante. Depois aqui em Portugal vou a muitas escolas falar sobre estas questões por iniciativa própria. O que é que os miúdos te perguntam? As escolas, presumo que... Básicas e secundárias. Sim, e algumas universidades, sim. Mas sim, secundárias sobretudo e algumas universidades. Há alguma pergunta recorrente? Eles perguntam muito como é viver com isto e depois vir para casa para o meu conforto. Isso é uma das perguntas que fazem. Mas há muita gente, há muitos jovens que querem também participar num mundo melhor. Ao contrário do que se dizia aqui há uns tempos, geração rasca, eu conheço muitos jovens absolutamente maravilhosos. Não tenho nada dessa visão. Voluntariados, sobretudo em Moçambique, concretamente. Pois, e eu não tenho nada dessa visão, Germano, não tenho nada. Acho que é evidente que é necessário informar cada vez mais os jovens. Acho que há aqui um perigo que tem a ver com a velocidade das notícias ou das pseudonotícias na net e nos telefones, enfim, que é o maior utensílio, a maior ferramenta que eles usam, e muitas daquelas coisas não estão de facto tratadas, não é? E, portanto, consomem-se informações que muitas das vezes não correspondem à verdade, mas eles precisam de ser incentivados, precisam de ser valorizados e precisam, sobretudo, de ser ouvidos. E eu faço todos os anos um périplo pelo país, porque gosto muito, pego no meu carrinho e vou a algumas escolas que me convidam. Não dá para fazer todas aquelas que me convidam todos os anos, porque é impensável, mas todos os anos tiro e todos os anos vou. E depois falamos imenso, faço conversas com jovens durante 3 horas. E é muito interessante, porque quando são mobilizados, e eu acho que
tudo começa no coração para depois ir à razão. Quando são mobilizados através do coração, depois acontecem tantas vezes miúdos do Alentejo mobilizarem-se para fazer um trabalho qualquer ou uma angariação de financiamento, de fundos para alguém no Sudão do Sul ou em Tete, como aconteceu com a enfermeira Laura em Moçambique. Isso é maravilhoso, vê-los ativos e a quererem participar na construção de um mundo mais igualitário, mais justo, mais, sobretudo mais respeitável e respirável e saudável, porque eles também sofrem muito, sabes? As questões, por exemplo, nós temos um projeto na Cruz que tem a ver com o bullying, mas sobretudo tem a ver com a violência no namoro. A violência no namoro em Portugal é uma realidade muito grande, muito feia. Quer de rapazes para raparigas, quer o inverso, atenção. Sim, sim, claro que sim, mas o maior fluxo é muito maior deles de para rapazes elas. para raparigas. É muito maior, aliás, como a violência doméstica também tem uma força maior de homens para mulheres. Mas pronto, a realidade da violência no namoro é algo que me preocupa muito, porque se calhar não estamos a dar a devida importância. E nós temos um projeto na Corações com Croa que vamos com uma peça de teatro às escolas e lá na sala de aula fazemos a peça de teatro com os nossos atores e depois eles saem, há uma técnica que vai esmiuçar com os alunos e professores e vai questionar. E, portanto, há muitas coisas que estão ainda muito mal resolvidas nas cabeças dos jovens. Há conceitos que estão muito misturados, como, por exemplo, o que é a paixão e o amor, onde lá dentro estão outros conceitos como o controle, o ciúme. Portanto, quem manda aqui sou eu. O ciúme e o controle fazem parte do amor para muitos jovens. E não fazem, não é? Quem ama não São controla. dois sentimentos diferentes. Exatamente. E, portanto, há muitas coisas aí muito misturadas. Depois também tem a ver com as questões da privacidade, o que é privado e o que não é, a velocidade com que circulam fotografias de meninas mais despidas, que depois o mundo inteiro tem acesso através das redes, enfim. Sobretudo quando há questões de vingança, porque ela acaba com ele e então agora vou-me vingar. Também há isso, mas também há ingenuidade, sabes, Germano? Também há aquela coisa de tirarem uns com os outros e depois aquilo fica guardado lá na cloud e depois alguém agarra e depois espalha pela escola toda e muitas das vezes a inocência de um gesto acabou por ter sido uma marca para a vida, porque depois sofrem muito bullying e muita discriminação. Mas as questões de género, por exemplo, outra questão que a mim me preocupa muito, jovens homossexuais, raparigas também, e que não veem os seus direitos reconhecidos e são muitas vezes maltratados. A começar pela família. E nesse caso concreto, o que é que tu lhes sugeres que façam? Nós a falamos abertamente. É muito giro porque eu falo abertamente e dou-lhes exemplos de pessoas próximas de mim e eu sugiro sempre que eles sejam verdadeiros com eles. Mas é tão difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eles contam histórias em relação, por exemplo, às meninas que estão a descobrir a sua homossexualidade. Elas dizem sempre que não são levadas a sério porque ninguém as respeita, porque acham que aquilo é um capricho durante uns tempos e depois virão a ser heterossexuais. Isto é terrível nos dias Ou de então hoje. Os transgéneros, aqueles que querem alterar o seu sexo. Também, eu acho que nós temos mesmo que construir uma sociedade que nos aceitemos, onde nos aceitemos uns aos outros. Porque há tanta coisa a tolerância, para resolver. Sim, basicamente. Há tanta coisa para resolver grave e que estamos a viver agora com muito medo, não é? O terrorismo, enfim, coisas terríveis, ou catástrofes naturais que nós não podemos controlar. Porquê estarmos a perder tempo? As alterações climáticas. Também. Porquê estarmos a perder tempo com questões que só tornam as pessoas mais infelizes e às vezes até com as garras de fora? Porque quem está infeliz ou quem se sente acossado, muitas das vezes é aquele que também depois tende a ser mais desconfiado, mais agressivo, porque também não é entendido, não é? E que respeita para ser respeitado. Exatamente. Tu, nos teus périplos por África, já apadrinhaste, ou neste caso, amadrinhaste crianças? Claro que sim, isso é do foro. Quantas tens? Isso é do foro privado, sabes? Porque quantas tens? Não tenho assim tantas. Eu vou apoiando algumas pessoas que vou conhecendo que têm ou projetos individuais que apoiam. Mas podem ser adultos ou crianças? Eu apoio às vezes pessoas para que elas continuem o seu trabalho, não é? Geralmente quando nós apadrinhamos estamos a julgar os meninos que estão a ir para a escola e que precisam precisam de material. Tem duas. E depois periodicamente tiram umas fotografias quando podem. Sim, mandam para os padrinhos, sim. Isso eu tenho duas, mas eu vou apoiando alguns projetos que vou conhecendo e que eu acho que são verdadeiramente incríveis e que fazem a diferença com tantas dificuldades que há. No Sudão do Sul, por exemplo,
enfim, são tantas as pessoas que eu agora continuaria aqui a dizer, porque aquela velha questão, que não deixa de ser, em alguns casos, verdadeira, as pessoas desconfiarem para onde é que vai o dinheiro, ou para onde é que vão os bens, enfim, porque há muitas... Pronto, há muitos donativos que ficam pelo caminho, é verdade, mas também há muitas ONGs que fazem um trabalho, ou, enfim, também questões, associações religiosas, que fazem um trabalho muito louvável e que merecem ser apoiadas. Que não se pense que por tem que ser todos culpados. Olha, e adotar crianças, por exemplo, como a Angelina Jolie, a Madonna... Sabes que eu já tenho 4 crianças, 2 da barriga mais 2 do coração. Não é? A minha Maria e o meu Francisco são 2 enteados que eu amo muito e que me dão trabalho também, porque eu envolvo muito na educação deles e dão muito trabalho. E depois tenho os meus 2, o João e a Beatriz, que são meus 2 filhos. Eu já tenho 4 lá. Eu queria muito. Agora a parte é convencer o meu marido. É o próximo passo. E também ter algum tempo, Germano, porque apesar de tudo, quando nós temos filhos nossos, eles os 4, nós tentamos... acudir às suas inquietações permanentemente, mas são nossos, portanto, se falharmos aqui ou acolá, faz parte. Os meus pais também falharam quando estão muito atentos, muito a trabalhar, não é? E eu trabalho em várias frentes, como tu sabes, ele é o 7 Maravilhas, é o The Voice, é Corações com Croa, é teatro que fiz o ano passado e quero continuar a fazer. Portanto, agora quando tu adotas, tu tens uma responsabilidade acrescida. Tens que ter tempo para a fase, sobretudo para a fase de transição. E preferes não... Para já, prefiro não, mas eu vou convencer o João um dia. O João Reis, grande ator que todos nós conhecemos do teatro e da televisão. E por falar em televisão, acabaste há dias de protagonizar também as galas das 7 Maravilhas de Portugal, Aldeias, que nós não temos muito a noção de que as Aldeias veio na sequência de uma série de outras iniciativas que tem a ver... 7 Maravilhas. Das 7 Maravilhas, propriamente ditas, com a gastronomia, com as praias, etc. Esta é uma iniciativa da... Há muita gente que pergunta se é da RTP. Não é? Não, não é uma iniciativa da RTP, é uma das 7 Maravilhas, é uma entidade própria, individual. O grande mentor das 7 Maravilhas é o Luís de Gadens, que é o grande pai das 7 Maravilhas, na medida em que há 10 anos que anda com este projeto, que é internacional, Seven Wonders, e que começou cá em Portugal, e que fizemos, aliás, uma coisa muito interessante, a primeira vez que foi para a RTP, que fizemos as maravilhas portuguesas espalhadas pelo mundo. Portanto, a nossa história em património, que está em países como... E eu fiz a reportagem na altura em Marrocos, mas há espalhada, como sabes, em tantas partes do mundo, desde o Brasil, enfim, a Índia. A Índia, e essa foi uma das primeiras. Fizemos as Maravilhas Monumentos, fizemos as Maravilhas Praias, Gastronomia e agora as Aldeias. E eu acho, quer dizer, acho que faz todo sentido ser a RTP porque tem uma identidade muito própria, não é? Este projeto já tem a componente de informar, formar de uma forma lúdica, no sentido em que nós informamos de onde é que vêm estas origens todas, mas depois não deixamos de promover uma certa competição, ainda que saudável, para que as pessoas se mobilizem, porque nós somos todos seres emocionais. E para que conheçam. E para que conheçam. Tu próprio ficaste surpreendida com... Sim, muitas destas aldeias eu confesso que não conhecia. Portanto, elas nem sabias onde é que ficavam. Não, concorreram cerca de 400, podiam ter concorrido mais, foi um número fantástico, mas concorreram cerca de 400. Depois o Conselho Científico que as selecionou chegou ao aquele número 49, e das 49 saíram as 14 finalistas em cada área, não é? Em cada categoria, porque há várias categorias e ganharam 7. Mas é muito difícil, de facto, porque todas têm a sua Todas têm. O que é giro depois também é ver, Germana, as pessoas que algumas delas choravam mesmo de emoção quando a sua aldeia ganhou, quando a sua aldeia perdeu. Porque isto tem a ver com as suas gentes, não é? E as aldeias são as pessoas. As aldeias também são as pessoas, não é? Porque tem coisas lindas. Nós fizemos a final em Piódão, que aliás ganhou também, mas que é uma aldeia maravilhosa. Podia não ter ganho. Podia não ter ganho, como aconteceu noutras que não, onde nós fizemos e que não ganharam. Mas que nós andamos lá e estamos com as pessoas, as gentes de Piódão, as gentes de Monsanto, as gentes de... Enfim, de tantas outras aldeias por onde passámos e que nos marcam verdadeiramente. Pois há essa coisa irracional que é lutarem, não é? Para que a sua aldeia conte no mapa, porque depois isto tem o certificado. Tem o certificado de 7 maravilhas. Portanto, quando nós depois passarmos a visitar estas aldeias, as que venceram, têm lá escrito 7 maravilhas. Por exemplo, naquelas portuguesas espalhadas pelo mundo, tu vais a Cabo Verde e tens lá
Sete Maravilhas, e isso é interessante. Espero que essas aldeias se desenvolvam exatamente no sentido de proporcionar que as pessoas as visitem turisticamente, né, durante o fim de semana, durante algum tempo, e que realmente sejam mais conhecidas. Lembro-me, durante este verão que está quase a terminar, que nós uma vez nos cruzamos na autoestrada e eu perguntei, então estás a gostar? E tu tiveste uma frase-chave. Sim, mas está tudo queimado. Sim. Viste quilómetros, Vi quilómetros e quilómetros. Se eu não tivesse a fazer este projeto das Sete Maravilhas e ir para várias aldeias com RTP para estarmos em direto aos domingos com o Malatinho, eu provavelmente não tinha a noção através da RTP, não é? RTP, estou a ser agora... Também. Não só, não pode ser, não também, só, mas não dos só, mas nossos também. colegas de todas as outras estações de televisão, e não só, e da rádio, e da imprensa escrita, tinha essa noção. Porque, de facto, fomos massacrados com estas imagens e com estas notícias. E com estas tragédias. E com tragédias. Mas tendo passado in loco por muitas áreas completamente dizimadas pelo incêndio, foi muito triste. Foi até perturbador. Uma das alturas, eu tentava em alguns fins de semana levar a minha família. Uma das alturas, o meu filho ficou completamente assustado e triste e disse: mãe, eu nem quero ver. Porque, de facto, não se imagina, não é? Não se imagina que tanto possa arder, que tanto possa continuar a ser ardido todos os anos. E que tantos incendiários não estejam a ser condenados. Não estejam a ser condenados, é uma vergonha. Por outro lado, a alegria das gentes quando nós vamos ao local, não é? Neste caso a RTP estava nas aldeias, e aldeias que estavam em sítios que foram ardidos. A alegria das pessoas de verem que nós estávamos lá e que íamos mostrar uma espécie de esperança é muito confortante também. Tu és uma cara da RTP, foste-o no início, deixaste durante algum período para ir para a SIC há 25 anos. Ora, estão agora a fazer 25 anos a SIC. O que é que achas que a televisão privada veio trazer de novo e em concorrência a mexer com a televisão pública? Grande pergunta essa. Acho que foi uma mais-valia. As privadas foram absolutamente essenciais para o desenvolvimento da televisão, não é? E para o melhoramento da televisão. Foram essenciais na medida em que trouxeram sangue novo, ideias novas, gente a querer o mais possível ganhar, e essa vontade de ter que ganhar, porque são privadas e, portanto, têm que acabar com esse resultado, trouxe muita motivação, não é? Eu lembro-me quando entrei na SIC, eu sou das primeiras, eu ainda... Assim que não estava no ar, já eu tinha uma secretária, andei a arrumar na altura com os meus colegas a redação, enfim, portanto faço mesmo parte das primeiras da SIC. Lembro-me da energia absolutamente contagiante que nós tínhamos todos, e na altura com o Emílio Rangel também, de querer fazer diferente, ainda que toda a aprendizagem tenha sido obviamente feita ao longo de anos através da RTP. Ias dizer séculos. Ia dizer séculos, exato. Exato, através da RTP. Isso estava lá sempre, não é? Os grandes comunicadores. A base está lá toda. Os grandes comunicadores sempre foram, e na minha área de apresentação, quer dizer, não há meu fialho Gouveia, ninguém me tira. Zé Fialho. Zé Fialho Gouveia, das pessoas com quem... Pronto, mas há outros, como é evidente. Mas... isso estava lá sempre. Agora havia aquele sangue novo. E, portanto, o que as privadas trouxeram foi isso. Foi vontade de fazer diferente, de inovar, de arriscar, não ter medo de arriscar. Depois, são 25 anos, eu fui a cara do maior sucesso da estação na altura, da estação da SIC, quando começou, o Chuva de Estrelas. É uma experiência irrepetível? O Chuva? Sim, eu acho que... Teve o seu tempo? Eu, por acaso, acho que é um formato intemporal. Pode voltar. Poderia voltar, não necessariamente comigo, atenção, mas acho que é intemporal. Aliás, ele é muito parecido com um que a TVI faz, que a minha cara não é estranha. Portanto, basicamente... Muda-lhe o nome? Exato, as pessoas... Ainda há alguma coisa para inventar. Eu acredito que sim. Se eu não acreditasse, quer dizer, não é? Mas acho que há muita coisa que está inventada e que, basicamente, precisa aqui de um empratamento diferente na linguagem da culinária, que também está muito na moda, na televisão. Precisa de um empratamento diferente. Mas... E tiveste, dentro depois do Chuva, tiveste o Caça ao Tesouro? Esse foi provavelmente o projeto que eu mais gostei na SIC. Com o Henrique Mendes. Com o Henrique Mendes e com a Rita Blanco. Duas pessoas de quem gosto muito. O Henrique já cá não está, enfim. Mas foi interessante conhecer o Henrique. Não conhecias? Não o conhecia. Sabia da história do Henrique, claro. Né? Até
as questões políticas, enfim. O galanzaço da RTP. Galanzaço. Mas depois foi um miúdo. O Henrique foi um miúdo. Ao mesmo tempo tinha quase a minha idade nas brincadeiras que fazíamos com a Rita. E agora, curiosamente, Germano, e o Malato dizia, incrível, incrível. E é verdade, eu passava por estas aldeias todos os domingos, com a RTP, e as pessoas todas vinham dizer, então, Catarina, venha cá, que eu gostava tanto de ser no Caça ao Tesouro. Ou, olha, sabe, pousou aqui o helicóptero. Portanto, a memória em relação ao Caça ao Tesouro está muito viva pelas gerações mais antigas, porque os mais novos já foi há 25 anos, não é? Mas está muito viva. O Caça ao Tesouro foi um dos programas que mais marcou a minha carreira, mesmo. E depois vim para a RTP e vim com a Operação Triunfo. Para o palco. E para o palco, aliás. Para o palco. Exatamente. Essa frase mítica. Ficou, não é? A frase e o apontar do dedo. Há um lado de dança minha sempre, não é? Portanto, claro. Eu tento sempre mexer muito os braços e as pernas e fico Porquê é que não intervieste e não apareceste nas danças do mundo? Porque estava a fazer outras coisas ao mesmo tempo. Pois é uma pena. É. Podias ir como special guest star. Mas estava a fazer outras coisas ao mesmo tempo na altura e não consegui mesmo. Mas apresentei a final com as nossas fantásticas colegas que fizeram ali um trabalho. Elas não podiam ser, elas já eram apresentadoras durante vários programas e o último eram as concorrentes. Isso foi um bocadinho injusto, mas pronto. Digo aqui o que eu penso, porque acho que de facto a Sónia demarcou-se, porque já era. Tem base, é uma excelente bailarina, mas elas foram todas. Foi assim que ela começou. Pois foi. Mas elas eram todas muito corajosas e eu, aliás, disse na final que lhes tirava, se tivesse muitos chapéus, tirava-lhes os chapéus todos. Todos, não é? Acho que elas foram muito corajosas. Mas agora está a estrear, já este domingo, dia 10, o The Voice. Mais uma temporada. Mais uma temporada. O que é que achas que o The Voice, como caça-talentos, tem de mais-valia para quem ganha? Boa pergunta. Eu acho que o The Voice é um projeto muito sério. Na medida em que, apesar de ser um concurso, e portanto todos os concorrentes que lá estão sabem perfeitamente que há coisas que são televisivas e portanto há um chamariz para o público. Não é que haja voyeurismo, mas nós sabemos, se há uma canção que é dedicada a um avô que partiu, nós dizemos isso torna a coisa mais emotiva, é verdade. Mas nunca resvalamos, portanto nunca escarafunchamos demasiado nas vidas das pessoas. E depois é um concurso sério, na medida em que os mentores escolhem aqueles que cantam realmente bem. Portanto, à partida o que está ali em causa é a voz, a interpretação. É o talento, é a voz. E noutros projetos, noutros formatos que têm também muito sucesso, tal como o The Voice. O Got Talent. O Got Talent, ou mesmo o Idols, onde que nem sempre tens que cantar bem para entrar no Idols. E é um projeto é um projeto com grande sucesso, mas nesse, apesar de tudo, é um bocadinho diferente, porque toda a gente pode entrar, enfim, mais ou menos, mas para fazer ali o gag, não é? No The Voice, não. Entra quem tem talento, quem tem boa voz, e depois há eu digo-lhes sempre, antes deles entrarem em palco, partilho sempre com eles, que ando a fazer isto há 25 anos, que apresento programas de talento, mas que tenho visto muitos sucessos, independentemente se estão como vozes a solo a gravar discos, mas também há outro tipo de sucesso. O teatro? O teatro musical. Ou fazerem back vocals, ou estarem em grupos, ou comporem, enfim, nós concentramos-nos muito no individualismo, não é? Na personalidade, se fez ou não carreira com o seu próprio nome. Não é verdade. Há imensa carreira de sucesso, não tem necessariamente que passar por ser a pessoa. Olha, na Operação Triunfo, por exemplo, estou-me a lembrar do Edmundo Vieira, que depois, mais tarde, integrou os Deserts. Sim, há imensos casos, mano. Às vezes a imprensa escrita reduz um bocado, porque só ou é conhecida Sara Tavares, ou é conhecida assim. Mentira. Eu encontro-me com muitos jovens e muitos deles eu continuo a contactar e me telefonam e mandam mensagens e que estão a fazer da vida deles a música. Não é fácil, é evidente que não, mas há uma cota muito importante de responsabilidade dos próprios, que não podem desistir e têm que ir à luta e quando vão, eu acho que vão conseguindo mesmo. E já agora, no mundo da televisão, as pessoas perguntam-te como é que conseguem chegar onde tu estás, sendo eventualmente uma ambição delas serem apresentadores ou apresentadoras. Sim, às vezes perguntam. Acho que eu dei um curso na altura do Rangel, eu dei um curso de apresentação e foi das coisas que eu mais detestei fazer na vida. Porque o ser apresentador só por si... Foi ali na Universidade Independente. Foi.
Eu ser apresentador só Eu por lembro-me. si não é uma coisa que eu acho que encerra um capítulo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que tem que se querer ser mais qualquer coisa do que só apresentador para ser apresentador. Percebes o que eu estou a dizer? É muito complicado. Não. Tem que se ter o X-Factor. Tem que ter, sim, e tem que se ter uma... Para citar o nome de mais um concurso de talento. Exatamente, o fator X. Mas tem que ser... Não se pode ter só vontade de aparecer. Nem uma carinha bonita, nem um E corpo aquela coisa arranjado. do aparecer, sabes? A vontade de ser conhecido, de aparecer. Não A pode ser qualquer só preço. isso. Exato. Não pode. Porque a história depois também vai provando quem é que fica e quem é que fica pelo caminho. Há uma triagem natural. É. Príncipes do Nada, quando é que vamos ter uma nova Essa é uma edição? pergunta boa! Eu espero eu espero muito. A direção de programas da RTP já fez a sua grelha para os próximos meses. Está lá incluída em algures? Está à vontade, sim. Está à vontade. Estou agora a tentar arranjar apoios também. E a ideia é começarmos a gravar agora no final do ano. Sim, para estar para a próxima... Primavera? Primavera. E já temos... Vou tentar tudo por tudo para concretizar. Serão, isto é um projeto da minha vida. Serão portanto, quantos programas? Normalmente são 10. Quer dizer, antigamente eram 13. Esta última série houve menos financiamento. Também a Guerra dos Tronos também passou de 13 para 9. E são cada vez mais caros. Pois são. Portanto, mas acho que o projeto até nem é nada caro. Tem mesmo a ver com o custo das viagens, não é? Sobretudo porque esse é... E porque leva tempo. E porque leva muito tempo a fazer, a editar. Mas nós somos 4 pessoas. Antigamente éramos 3. Agora levamos um profissional de som, porque mudámos a câmara, portanto somos 4 pessoas apenas a viajar. Somos só 4. Sou eu, o meu produtor realizador, que faz as duas funções, o meu repórter de imagem e o operador de som. Portanto, é um programa teu para a RTP. Sim. Não é um projeto da televisão. É um projeto desenvolvido por mim, com o Ricardo Freitas, que é o realizador de Até ao Fim do Mundo. Aliás, a quem dedicas também o livro. O livro, a quem dedico o livro, um grande amigo, que partilhou estas coisas todas comigo, portanto, que já viu coisas que mais me feriram na vida, mais do que as pessoas mais próximas da minha vida, porque estava lá comigo. E nós desenvolvemos o projeto a pedido na altura do Nuno Santos, quando estava na direção de programas da RTP. Portanto, ele existe há 10 anos, não tem sido feito há 10 anos. Esta foi a quinta edição, portanto, não é... Tem sido quando? Intermitente. Exato. Tal como a tua carreira de atriz. Ai, que bem posto isso, és mesmo bom. Tal como a minha carreira de atriz. Muito obrigado. Isso é verdade. Porque não dá para tudo. Quem me dera, sabes? Eu sou uma espécie de... Agora está muito na moda dizer que os mitos são hiperativos, não é? Eu provavelmente deveria ter sido, porque, quer dizer, eu estou sempre insaciável. Eu sou uma insaciável. Eu quero fazer mais e mais e mais. Trabalho afincadamente. Cinema, televisão e teatro. E teatro. Sou super perfeccionista. Nunca fico totalmente contente. Fizemos um projeto que eu gostei muito, agora há pouco tempo, que foi os Dias Realistas, com o meu João Reis, com a Manuela Couto, que é uma atriz. O teu verdadeiro meu. O meu, exato. Mas não com ele, não fazia par com ele, fazia com o meu Paulo Pires e com a Manela Couto. Com o Dom João Quinto? Exatamente, da João Quinto. Da Madre Paula. Sim, da Madre Paula da RTP. E a Manuela Couto, que é uma atriz absolutamente fenomenal e que foi muito bom ter feito. Tivemos no Auditório dos Oceanos. Agora queria muito voltar a fazer, não sei se consigo este ano, mas é intermitente porque os projetos como Os Príncipes do Nada, como o The Voice, As 7 Maravilhas, não dá para estarem a interromper. Mas voltarei. Porque há uma atriz dentro de mim que não adormece. Não adormece. A bailarina, coitadinha, partiu a perna. Essa já adormeceu mais, exatamente. Essa não foi a perna, foi uma lesão lombar. Mas essa já adormeceu mais. É o break a leg. É, exato. É o break a leg. O que vejo e não esqueço, a minha missão de vida enquanto cidadã e voluntária. Catarina, adorei ter-te aqui. Obrigada, Joana. Eu também. És um conversador maravilhoso. Não, eu por mim ficava aqui as próximas 3 horas, só que o tempo é limitado e não estica. Deixa-me aproveitar o teu microfone só para agradecer às pessoas que são tantas, que agora, através das redes sociais também... Gravando em vídeo e em som, por favor. Pronto, são tantas que através quer do Facebook, quer do Instagram, hoje em dia, comunicam e deixam recados tão bonitos e tão inspiradores, e que quero mesmo agradecer. São pessoas que manifestam o carinho que têm pela minha carreira e por mim, que eu não posso perder as oportunidades para deixar de agradecer. São muito importantes, porque de facto nós trabalhamos para o público. Beijinhos! E até à próxima. Até à próxima. Que seja breve.
fixe, que boa conversa! Tu Oi? és tão rápida a pôr tacadas, parece uma coisa de ténis. Taca, 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 metes. Consegues meter lá pelo meio, não é? Giro.